Lucas, em relação a coeficientes, quando a gente tem ali, então, os coeficientes, né, que são os indicadores, na verdade, de saúde, né, tem pegadinha nas questões que eles colocam sobre isso, envolvendo um pouco de raciocínio lógico, quais são os artifícios que as bancas usam, né, para construir as famosas armadilhas, né, quando a gente está falando de indicadores de saúde? Ah, perfeito. Tem, na verdade, assim, quando a gente vai fazer o cálculo dos indicadores, 99% das questões, uma ou outra que é uns indicadores mais diferentes, assim, que usam, mas a massiva número de questões, os indicadores são simples, é uma divisão, né? É um numerador e um denominador. Então, divide um número pelo outro, eu tenho aquele indicador, tá? Tem um artigo bem interessante de um dos maiores epidemiologistas que o Brasil tem, que é o César Victor, um pediatra lá de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, que é um cara extremamente importante dentro do Brasil e do mundo, inclusive, que ele tem um artigo clássico que se chama Qual é o Denominador? Né? É um artigo publicado na Lancet, um artigo super importante, em que ele discute de que a grande dificuldade de construir um indicador é definir qual é o denominador. O numerador normalmente é fácil, né? Porque é o número de casos, é o número de óbitos, etc. Mas quem é o denominador? E é aí que o bicho pega na hora dos indicadores de saúde. Você saber qual é o denominador que precisa usar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em indicadores de mortalidade, existem vários denominadores possíveis. Porque o numerador vai ser o número de óbitos, né? Agora, o denominador vai mudar. Se eu usar no denominador a população geral, número de óbitos dividido pela população geral, isso se chama de mortalidade, né? Então, esse é a taxa de mortalidade. Agora, se eu usar o número de óbitos dividido pelo número de doentes, daí não é população geral, né? É o número de doentes. Isso não é chamado mais de mortalidade. Por mais que no dia a dia a gente chama isso de mortalidade, qual é a mortalidade do câncer de ovário, né? Isso não é mortalidade, porque mortalidade é a população geral. Isso se chama letalidade. Então, às vezes, a prova vai perguntar qual é a letalidade da doença, né? E tem outra pegadinha, às vezes, que as provas ainda cobram, que é quando o denominador não é nem a população geral e nem a população doente, é o número de óbitos geral. Então, por exemplo, qual é o número de óbitos por acidentes de trânsito dividido pelo total do número de óbitos? Isso se chama mortalidade proporcional, que é um outro indicador bem diferente, porque ele não dá indicação de risco por ser uma proporção. Então, mudando o denominador, a gente vai mudando o nome do indicador também, né? Além disso, tem uns outros indicadores que são uma pegadinha. Por exemplo, um que tu deve estar acostumado também, né? Que é a mortalidade materna, né? Então, a mortalidade materna é o número de óbitos em gestantes ou 42 dias após o parto. Então, esse é o numerador. E o denominador mais óbvio seria o número de gestações, né? Seria, afinal de contas, se eu quero saber qual é a taxa de mortalidade materna, eu divido o número de óbitos em gestantes pelo número de gestações. Mas é muito difícil a gente ter esse número. Afinal de contas, quantas gestações tem aqui em São Paulo hoje, né? Puxa, é muito difícil de saber. Então, isso no mundo inteiro, né? Mas tem um número que quase todos os países, assim, com um mínimo de desenvolvimento tem, que é o número de nascidos vivos. Porque é o seguinte, quando um bebê nasce, a gente tem que registrar, tem que dar uma declaração de nascido vivo, faz uma certidão de nascimento depois, né? E esse é um número de muito fácil obtenção. Então, o indicador de mortalidade materna é o número de óbitos em gestantes, ou até 42 dias após o parto, dividido pelo número de nascidos vivos. Porque é uma grandeza que é mensurável, né? Que a gente consegue medir, né? Realmente, se for pegar todas as gestantes, é impossível, né? Não tem... Impossível de saber. Não tem como... E sempre, às vezes, né, quando fala dessa parte de indicador de mortalidade materna, sempre tem aquele aluno, às vezes, que fica um pouquinho mais no detalhe ali, né? Lucas, mas e se o bebê nascer morto?
Tá, ele não vai entrar no denominador. Mas às vezes tem gestação gemelar também, que tem mais de um nascido vivo. Então, claro, é um indicador imperfeito, é uma grandeza imperfeita, mas ele é muito próximo do número de gestações. Então, para finalidades práticas, o número de nascidos vivos ajuda. Muito bom, excelente. Lucas, em relação a um tema que eu vejo que a galera também costuma dizer, não, esse tema eu não quero estudar, não gosto e tal, né? Mas às vezes é puro pré-julgamento, né? Antes de conhecer, de entender um pouquinho, né, o que realmente significa. Eu lembro quando eu fiz mestrado, que eu tinha essa cadeira, né, que era a cadeira de bioestatística, que o pessoal já começava a julgar e dizer que seria ruim antes de ter a cadeira. E a cadeira foi, no fim, a melhor de todas, assim. Que bacana, que bom que teve uma boa experiência. Não, né? foi assim, ó, era um professor que era sensacional, assim, que transformava todo aquele limão numa... Sim, que bacana. Não era uma limonada, era uma caipirinha mesmo, que ele transformava, porque era muito bom. Um segundo local que pode vir essa tabela é de estudos de coorte ou de ensaio clínico, né? Que são estudos